Abra a tua Bíblia, por gentileza, dentro do texto que nós lemos nesta noite. Ainda ontem estávamos ali na cidade de Igaraçu, no aniversário do companheiro que dirige ali a congregação, em Vila da Chesf 1. E ali trouxemos uma palavra de agradecimento a Deus pela vida do companheiro, mas já pensando no trabalho hoje à noite, pedindo sempre uma palavra a Deus, para Deus nos conceder para entregar ao seu povo. Aproveitando também este momento, parabenizamos também as tias, também as crianças, as mães, que têm incentivado o seu filho a estar na escola bíblica dominical, e também o trabalho que realizaram ontem na Praça Duque de Caxias, na evangelização. Deus continue abençoando. A tia, família dos Braga, irmãos, que é tanto nome. Deus continue abençoando. Lenira, né? Lenira, é isso? Glória a Deus. Tem Lenira, tem Leni, enfim, a família que é uma congregação para a glória de Deus. Cadê Levi? Está ali, Levi e o Juan, glória a Deus. Abriu a Bíblia, por gentileza, Inário dos Salmos, de número 130. Amados, é um salmo muito importante e propício também para esse momento de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Verdade é que o Inário dos Salmos são melodias entoadas ao Senhor, onde revela a situação que o compositor estava enfrentando, certo? Seja de uma forma dentro da nação ou individual. Esse momento em que o compositor estava passando, ou uma confissão de pecado, ou mesmo quando a Bíblia Sagrada ela nos fala quando estava louvando a Deus pelo benefício, pedindo algum livramento, ou alguma catástrofe nacional que tinha ocorrido. Então, nós encontramos aqui nos Salmos. Verdade é que nós sabemos que a maior parte do inário dos Salmos foi entoado pelo grande rei Davi. Observamos também que existem salmos de Asaf, Emã, Jedutum, existe salmo também de Moisés, dos filhos de Israel, mas existe também alguns salmos anônimos, irmão, onde nós não conhecemos exatamente o seu compositor. E esses salmos anônimos nós encontramos exatamente dentro desta coletânea, aonde vai revelar uma penitência, ou mesmo vai revelar exatamente o pedido de perdão. Verdade é que esses salmos anônimos vai também se transformar em salmo de romagem, isto é, salmos em que os filhos de Israel entoavam quando estava indo em direção ao templo, à casa de Deus. Então, iam naquela romaria e começava a louvar ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele pelos grandes benefícios, ou em meio à peregrinação, confessando os seus pecados. Verdade é em que os salmos anônimos nós podemos ver a importância desses salmos através de grandes escritores que comentaram este salmo e cantaram também esta melodia, como o próprio Agostinho, o padre Agostinho, como o próprio Martim Lutero, Calvino, eles entoavam este salmo de número 30, que é um salmo onde revela que o Senhor Deus, ele, quando o compositor, ele clamou ao Senhor, o Senhor Deus ouviu o seu clamor. Verdade é, amados, em que nós nos deparamos aqui com este salmo de número 130, e nós podemos aqui chamar a atenção dos irmãos em 3 pontos muito importantes dentro da divisão destes salmos, para nós entendermos melhor exatamente a mensagem que o salmista ele transmite exatamente aos ouvintes, aqueles que estavam ouvindo a sua melodia.
Lembrando que o grande objetivo aqui é exaltar o Senhor nosso Deus. O hino, amados, o louvor que não exalta o Senhor nosso Deus, isso fica devendo muito. E o que nós estamos mais vendo hoje exatamente são louvores entoados ao próprio homem, porque vem mais para massagear o ego humano do que exaltar ao Senhor nosso Deus. Esse exaltar pode ser falando da sua santidade ou falando dos seus feitos, das grandezas em que o Senhor Deus tem realizado na nossa vida. Quando nós nos aproximamos do Senhor, logo nós agradecemos a Ele pelo dia em paz, ou pela noite em paz que tivemos, ou mesmo pedindo a Ele já exatamente um futuro brilhante, porque nós confiamos no Deus a quem nós servimos e acreditamos, estamos certos que a nossa vida está na palma das mãos de Deus. Glória a Deus. Então, nós observamos que o salmista aqui, ele começa a entoar ao Senhor nosso Deus, e nos 2 primeiros versos, nós encontramos aqui o salmista fazendo um clamor ao Senhor nosso Deus, quando ele revela a situação que ele se encontrava e clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu quando ele clamou por socorro. Observe quando ele diz: das profundezas. Isso fala exatamente de um momento de angústia. Eu não sei se o salmista estava passando por alguma calúnia, eu não sei se o salmista estava passando exatamente por alguma perseguição, eu não sei se o salmista estava passando exatamente pela opressão dos seus inimigos. Verdade é que ele fala que ele fala de uma profundeza. Então, quando ele se refere a essa profundeza, se refere exatamente ao momento conflitante, ao momento de angústia em que ele estava atravessando. Como nós observamos o profeta Jonas, quando ele diz: das profundezas do inferno clamei ao Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Observe que lá no livro do profeta Jonas, Jonas estava no ventre do grande peixe. E no ventre do grande peixe, certamente, ele sentiu calor, ele sentiu angústia, estava quente onde ele estava. E ele diz, olha, e ele trata exatamente esse lugar de calor, esse lugar quente, como o inferno. Mas ele diz, olha, das profundezas do inferno, eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Observe a expressão do salmista, quando ele diz, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta só, amados, é muito importante nós estarmos cientes e conscientes que, seja qual for o momento que nós estivermos atravessando, estamos cientes que tem alguém que está olhando para nós, que tem alguém que pode nos atender, que tem alguém que pode nos tirar exatamente deste lugar conflitante ou deste lugar de angústia. E ele diz o seguinte, do momento obscuro ou do momento de adversidade, nessa profundeza, eu estou clamando a Ti, Senhor. Aleluia. Observamos outro ponto aqui muito importante. Não adianta nós estarmos em lugar conflitante ou em lugar de angústia e clamarmos a pessoa errada. Tem muita gente que quando está muitas vezes à beira de uma depressão ou da angústia, ele vai pedir a quem não pode lhe atender, aquele que não pode lhe ouvir, aquele que não pode suprir a sua necessidade, e por ele não alcançar, pode entrar em uma profunda depressão. Escuta só, mas o salmista, ele aqui nos orienta, o salmista através
do seu exemplo, ele não clamou ao rei, ele não clamou exatamente a pessoas em que a pessoas falíveis, mas ele clamou a um que tem o controle sobre todas as coisas. O próprio rei Nabucodonosor, ele disse: agora eu sei que tu tem domínio no reino dos homens, tu manda nos céus, tu manda no reino dos homens e tu manda debaixo da terra. Tudo está no controle de Deus, aleluia. O salmista nos incentiva e nos inspira a clamar ao Deus que ouve, ao Deus que atende, ao Deus em que nos assiste em nossas adversidades. A ti, Senhor, eu clamo. Aí ele diz: escuta, Senhor, a minha voz. Aleluia. Esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Aleluia. Escuta só, meu prezado irmão. Não adianta clamar a pessoas que não podem lhe atender, a pessoas que não podem lhe dar ouvido, a pessoa que não pode lhe tirar dessa situação em que muitas vezes você se encontra. Mas eu te garanto uma coisa: se você clamar ao Deus verdadeiro, ao Deus criador, ao benfeitor, você não será decepcionado. Aleluia. Se está no deserto, ele nos guia. Se está no oásis, ele também nos ampara. Seja qual for o momento que nós estivermos passando, há um Deus dos céus que está pronto a nos ouvir e atender quando clamarmos por socorro. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Observamos que é o salmista, no verso de número 3 e o verso de número 4, ele nos mostra aqui um segredo importante para todos aqueles que se aproximam do Senhor nosso Deus. E o segredo é saber pedir. Pedir aqui o perdão. Observe como ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele aqui agora, ele fala para o Senhor: se o Senhor Deus olhar somente as iniquidades, quem é que pode escapar? Quem é que está isento? Quem é que não tem pecado? Aí ele diz assim, ele continua dizendo: contigo está o perdão, para que o povo possa te temer. Aleluia. Observe como o salmista, ele é inteligente. Ele está passando pelo momento de angústia. Ele está exatamente passando pelo momento de um grande conflito. Mas ele diz: olha, Senhor, eu sei, Senhor, se tu observares somente as minhas iniquidades, quem é que pode te resistir? Mas eu sei que contigo está o perdão. Isso é o pedido que o salmista está fazendo. Contigo está o perdão, Senhor. E com o perdão, o povo, nós iremos te temer, ó Pai. Ora, amados, escuta só, por gentileza, nós encontramos aqui um ponto muito nobre, onde nos mostra, nos fala exatamente da essência de Deus. Deus, ele é um Deus que não guarda a mágoa. Deus, ele é um Deus, aleluia, que ouve aquele que ele pede perdão. Porque Deus, ele é um Deus que não imputa aos seus seguidores, aos seus filhos, não imputa os seus pecados, mas imputa a sua justiça. Aleluia. E ele diz: contigo, Senhor, está o perdão. O perdão, aleluia. E quando fala aqui de perdão, é perdão pelas minhas iniquidades, é perdão pelos nossos pecados. E só
quem perdoa pecado só é um que se chama Deus. Aleluia. Homem não pode perdoar pecado. Aleluia. Ninguém aqui na terra pode perdoar pecado, mas há um Deus dos céus que se ofendeu com tal pecado, e quando o homem reconhece, aleluia, e recorre a ele através do sacrifício do filho, do seu filho Jesus Cristo, que pagou a nossa dívida, a Bíblia Sagrada nos diz que com ele está o perdão. O Deus que deu a sentença, quando o homem reconhece, é o Deus que retira a sentença, porque com ele habita, com ele está a misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro, amados, nós observamos a situação que o salmista se encontrava, a quem ele clama, e ele faz um pedido, e o pedido é ao Deus que perdoa as transgressões, que perdoa as iniquidades, que perdoa os nossos pecados. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. E a nobreza aí exatamente está naquele que perdoa. Escuta só, se você começar a observar a parábola do filho pródigo, a Bíblia Sagrada nos diz que o filho mais novo, ele se rebela contra o pai e pede parte da sua herança. O pai tinha duas opções: ou desertar aquele filho, ou mesmo entregar exatamente a sua herança. Ele resolveu entregar a herança. O pai faz exatamente uma cotação, entrega o filho fica por ali alguns dias, mas pois se incomodar provavelmente pela interferência de seu pai, ele sai exatamente na calada da noite, sem dizer a ninguém, e vai para uma terra muito longe, para ficar escondido da orientação do pai, para que o pai agora não pegasse tanto no seu pé, para que o pai não desse sugestão concernente os seus investimentos. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele exatamente perdeu toda herança, com meretrizes, com festa, com falsos amigos ou com amigos por conveniência. Ele assim perdeu tudo e agora ele está na lata do lixo, na lama como porco, exatamente querendo se alimentar da ração em que os porcos comiam. E foi proibido, mas ele disse: olha, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, e eu vou dizer ao pai: pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros, ou como um dos teus servos. Eu não quero que tu me receba como filho, eu quero ser servo, porque o servo aqui está melhor do que lá fora. Ele cria coragem, volta para o pai estava ali esperando na certeza que o filho ia voltar. O filho volta, aí começa a atitude do pai, observa o filho, se levanta, vai em direção ao filho, abraça, beija, chama o servo, manda dar um banho, manda calçar a sandália, aí de colocar o anel como símbolo da herança, manda vestir ele com roupas novas. E o novilho que estava sendo servado para aquele dia do seu retorno, ele disse àquele novilho: mata. Tem mais uma coisa, eu quero que haja festa na minha fazenda, chama todos, aleluia, contrata a melhor banda, comamos, alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começou a festejar.
O filho mais velho chega e começa a ficar enciumado. Na verdade, ele ficou raivoso. O pai chega e diz: vamos festejar. O teu irmão que estava perdido, o teu irmão que nós pensávamos que tinha morrido, ele retornou, ele está em casa, vamos se alegrar. Ele disse: eu não posso me alegrar. Esse meu irmão, ele perdeu tudo que o Senhor construiu, ele perdeu tudo exatamente que o Senhor administrou com tanto cuidado, e agora o Senhor festeja, e agora o Senhor não me dá nem um cabrito, nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Ele disse: meu filho, veja a atitude, a nobreza de um pai. Meu filho, tudo que é meu é teu. Aleluia. Ora, e esse teu irmão estava perdido e foi achado. Observe aí a nobreza. Primeiro, a nobreza não está no filho que se rebeliou. A nobreza não está no filho exatamente mais velho que não quis perdoar. A nobreza está exatamente em quem perdoa. Aleluia! Observe que o pai estava disposto a perdoar e a restituir a herança do seu filho. Aleluia! Qual é mais nobre? O mais nobre é o pai que perdoa. O mais nobre é o pai que reconcilia o irmão. O mais nobre é o pai que é um apaziguador. O mais nobre é o pai que traz o filho para perto. Escuta só, meu prezado irmão, nós vivemos momento aonde se ensina a retribuir exatamente o mal com o mal, a retribuir exatamente o tom de vingança, para destruir o outro, para jogar o outro exatamente na lata do lixo. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, e o próprio Deus nos dá lição. E qual é a lição? A Bíblia Sagrada que nos diz: porque contigo, Senhor, está o perdão. O homem ofendeu a santidade de Deus, o homem desobedeceu a ordem de Deus, mas Deus, Ele é o Deus perdoador de pecado, perdoador de ofensa. Deus, Ele é o Deus, porque com Ele está o perdão. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Primeiro, o salmista clama ao Senhor, porque estava em um momento difícil. Segundo, ele faz um pedido ao Senhor, lembrando que Deus, Ele é um Deus perdoador, Ele pede perdão pelos seus pecados. Terceiro, observe o verso de número 5, 6 e o 7, como ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Escuta só, amado, presta bem atenção aqui nessa lição importante. 3 vezes o salmista diz que está esperando no Senhor. A primeira vez ele diz: aguardo. Depois que ele reconhece a situação que ele se encontrava, depois que ele clamou ao Senhor, depois que ele pediu perdão, agora eu vou estar aqui como atalaia. Eu vou estar aqui como um guarda noturno. Eu vou estar aqui esperando em quem? Eu vou esperar no Senhor. Aleluia. E ele diz: olha, a minha alma espera no Senhor. Terceiro, ele diz: e eu espero na sua palavra. Aleluia. Talvez, meu prezado amigo, talvez, meu prezado irmão, você vive uma vida de frustração, porque você tem esperado em pessoas que não podem lhe atender, em pessoas que não podem exatamente suprir as tuas necessidades. Faz-me lembrar de uma irmã que ainda esta semana esteve no gabinete e ela disse: pastor, esta situação
situação que eu estava passando, uma situação difícil, mas eu tomei a atitude, pastor, de cantar o Salmo 91. Pastor, eu tomei a atitude, pastor, de clamar ao Senhor neste propósito, aleluia, e clamei a primeira vez, clamei a segunda vez, clamei a terceira vez. Olhe, pastor, na terceira, quarta vez, Deus já tinha me atendido, só faltava eu olhar a conta, e eu continuei clamando. Escuta só, amado, quem espera no Senhor não é decepcionado, quem espera no Senhor, ele anda seguro, quem espera no Senhor não anda de cabeça baixa. Por quê? Porque ele sabe que o amanhã é melhor do que hoje. Hoje tem tempestade, mas amanhã tem bonança. Hoje a terra está seca, mas amanhã a terra vai produzir, a terra vai dar 100 por 100, porque Deus, ele é o Deus que abençoa aquele que espera nele. Aleluia! Clame ao Senhor e aprenda a esperar no Senhor. O salmista, ele diz: esperei pacientemente. Em quem? No Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu. Quando ele diz ouviu, é atendeu o meu clamor. Aleluia, glória a Deus. O salmista, ele nos ensina a clamar a Deus, a reconhecer as nossas falhas, e ele nos ensina a aguardar o tempo de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz: para tudo tem o seu tempo. Escuta só, vivemos um momento aonde tem de ser o aqui e agora. Aqui tem de ter agora, tem de ter aquela refeição. Chega-se no restaurante, já não tem mais aquela paciência de esperar exatamente a pessoa preparar a comida e gastar ali seus 20, 25 minutos, já fica olhando para o relógio. Isso é uma desfeita com o cliente, isso é uma desfeita exatamente comigo. Eu estou com tanta fome, aí vai para o self-service, aí no self-service tem comida na hora, mas quando foi que foi feita aquela comida? Foi de madrugada? Aleluia! Tudo que é rápido, amado, é 90% para sair mal feito. Mas aquele que espera, deixa cozinhar aí o arroz, deixa cozinhar o feijão, deixa preparar a carne, aleluia. E quando chega a comida na hora certa. Escuta só, aquele que tem pressa, já diz o ditado, come cru. Escuta só, e a Bíblia Sagrada nos ensina a nós esperarmos no Senhor. Eu vou aguardar o Senhor, aleluia. Deus não é o homem, amado, que é aquela pressa aqui agora, não. Tudo tem o seu tempo, já disse o pregador Salomão, tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de juntar pedra e tempo de espalhar pedra, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de rasgar e tempo de coser. Para tudo tem o seu tempo, aleluia. Eu não sei qual o tempo que você está passando neste momento, mas eu quero te dizer, espere no Senhor, porque o tempo de Deus vai chegar na tua vida, e quando o tempo de Deus chegar na tua vida, raia o sol da justiça, e alguém vai dizer, é ela mesmo? É ele mesmo? É, porque o Deus dos céus chegou no momento de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Aguardo o Senhor. A minha alma que tem tanto desejo, a minha alma que muitas vezes tem tanta vontade do aqui e agora, mas a minha alma espera
aguarda o Senhor, e eu espero na tua palavra. Escuta só, amado, um certo dia, eu conversando com um cidadão, e ele me disse o seguinte: desde que fizeram papel e caneta, pastor, palavra não serve mais de nada. Eu disse, isso é no teu conceito, porque o homem, a mulher de verdade, quando fala, segura a sua palavra, procura honrar a sua palavra, aleluia. E observe aqui para quem o salmista apela: para a palavra do Senhor. Porque ele aguarda a palavra do Senhor, porque a Bíblia Sagrada nos diz: passa-se céu, passa-se terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Aleluia. Você pode dizer ao seu irmão: espera no Senhor. Aleluia, aleluia. Espera no Senhor. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. Observe que a palavra do Senhor, ela é tão importante que Davi quis edificar o templo e Deus disse: você não vai edificar o templo, Davi. Aí Deus começa a trazer um relato de onde tirou Davi. Eu tirei você de trás da malhada, das poucas ovelhas de teu pai. Eu te coloquei para ser príncipe do meu povo. Foi eu, Davi, quem te coloquei para reinar sobre Israel. Aí Deus começa a dizer: olha, e eu quero te dizer, Davi, que não vai faltar descendente teu no trono, aleluia. E ele diz mais: o teu sucessor, eu vou, Davi, sustentar o seu reino. Veja, aí o salmista começa a cantar, e ele diz no seu cântico, ele diz a seguinte expressão: ora, segundo o desejo do teu coração. Ele diz: Senhor, isso foi pouco, Senhor, tu me tirar lá de trás da malhada, tu tirar lá da casa de meu pai, eu era o menor da casa de meu pai, e isso foi pouco para tu fazer promessas a teu servo Davi para tempo distante, porque segundo o desejo do teu coração, olha lá, e segundo a tua palavra, tu faz saber ao teu servo o que vai fazer em tempo distante, aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz que Salomão transgrediu a lei de Deus, mas Deus sustentou a sua palavra, e Deus disse a Salomão: eu prometi a teu pai que não ia dividir o reino do teu comando, mas depois de ti eu vou dividir Israel, aleluia. Daí Salomão transgrediu, Salomão adorou a outros deuses, Salomão fez tudo, ele disse: tudo que eu fiz, tudo que eu quis, eu fiz. Eu tive até pessoas para me fazer sorrir. O que eu queria, eu tive. Agora ele disse o seguinte: ora, para que serve tudo isso? Se tudo isso é vaidade e deixa a alma atribulada, aleluia. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que enquanto Salomão estava no comando, a palavra de Deus estava de pé, aleluia. Salomão se volta para Deus, Deus guarda Salomão. Depois de Salomão é que vem a divisão dos reinos. Deus tem compromisso com o que ele fala. Tem muita gente dizendo: Deus está dizendo isso e Deus não está falando nada. Mas eu quero te dar aqui exatamente um segredo simples que você deve guardar. Se Deus falou, vai haver o real cumprimento. Agora, se foi Genésio ou Zé Buchudo, não vai acontecer nada. Mas Deus tem compromisso com o que ele fala. Diz ao teu irmão aí: se Deus falou, está falado. Aleluia. Diz a ele: se Deus falou, está falado. Espera nele. Deus é fiel com a sua palavra para cumprir na íntegra, porque ele é fiel. Rabachora manara bacuri minara bacora macai.
Ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor. A minha alma não está ansiando por homens poderosos. A minha alma não está ansiando por homens que podem falhar. Não, a minha alma anseia. Eu tenho crise de ansiedade. Que crise é essa? Em esperar no Senhor. Aleluia. E ele diz: olha, eu espero no Senhor mais do que os guardas. Espera o romper da manhã. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Eu espero no Senhor mais do que os guardas. Pergunta aí a qualquer guarda noturno. Tá ali, Bruno. Pergunta ali a qualquer guarda noturno. Aleluia. Que passa a noite ali guardando o que não é seu. Ele fica ali aguardando e guardando. Aleluia. Guardando do malfeitor. Mas o que ele anseia é exatamente o sol vir à tona. O sol raiar. Aleluia. O guarda, ele fica ansioso. Principalmente feito o Bruno, que está recém-casado, ansioso, esperando o sol raiar, aleluia, e quando raia, ele vai para casa, ele diz: olha, com o guarda anseia o sol raiar, mas a minha alma anseia o Senhor mais do que esse guarda. Observe. Tem tanta gente, presbítero José Gomes, que está ansiando Israel outra coisa. Está ansiando conquistar um bom carro. Está ansioso para conquistar uma boa casa. Isso é ruim, pastor Mael? Não, mas existe algo mais excelente. O salmista, quando ele louva ao Senhor, quando ele confessa os seus pecados, ele diz: olha, tu pode me tirar o trono, tu pode me tirar a coroa, tu pode me tirar tudo, agora não me tires a tua presença do Senhor, e não me lances fora da tua presença. Observe que o salmista volta a dizer: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que o guarda pelo romper da manhã. Aí diz Israel: espera, Israel, no Senhor, aleluia. E ele continua dizendo: pois no Senhor há o quê? Misericórdia e copiosa redenção. Veja aqui 2 pontos importantes. O Senhor, ele é um Senhor misericordioso. Escuta, meu prezado amigo, e essa palavra vai direto ao teu coração. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Deus, ele é um Deus misericordioso. Aí ele continua dizendo: ele tem copiosa redenção. É ele quem resgata, é ele quem redime, é ele quem traz para si aquele que está perdido. O verso 8 ele conclui dizendo: é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidade. Aleluia. Primeiro, o salmista clama. Segundo, o salmista pede perdão. Terceiro, ele diz: eu vou ver aqui o que é que o Senhor vai falar. Eu vou esperar no Senhor. Eu sei que não vou ser decepcionado. O guarda está esperando amanhecer o dia, mas a minha alma tem um anseio maior pelo Senhor. Meu prezado amigo,
tenha esse desejo pelo Senhor nosso Deus nessa noite, e baseado na palavra de Deus, no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, eu te convido nesse momento, aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se você está ao lado de alguém, meu prezado irmão, que ainda não confessa essa mesma fé, convida ele neste momento. O Senhor está cá e te chama, porque a Bíblia Sagrada nos diz: se hoje ouvires a voz do teu Senhor, não endureça o teu coração. Onde está a primeira pessoa? Um passo só tu precisas dar para Cristo.